Olá a todos, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, nosso segundo encontro de pesquisa e prática pedagógica, estudo do tema, e nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a pesquisa. Nós falamos na aula passada sobre as partes do projeto de pesquisa e que ele é um esqueleto, das ações que futuramente você vai desenvolver na sua pesquisa. E que é uma etapa, que é um trabalho muito importante para se aprender. Por quê? Porque em outros momentos você vai utilizar o projeto de pesquisa. Vai utilizar agora na graduação, se você for continuar outros trabalhos de pós-graduação, você também terá que apresentar um projeto de pesquisa antes de realizar a pesquisa propriamente dita, tá certo? E outros trabalhos também, então é algo que vocês devem aprender a fazer, tá bom? Vamos aqui nos nossos slides. Bem, eu queria também retomar um pouco do que nós vimos sobre as etapas do projeto de pesquisa. Mas antes disso, nós falamos na aula passada sobre o que era pesquisa e que a pesquisa ela está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes, de maneira espontânea, quando vamos ao supermercado, quando vamos ao shopping, fazer pesquisa de preço. Também já participamos em outros momentos de pesquisa, como, por exemplo, em período eleitoral, quando tem a pesquisa de intenção de votos. Então, alguém já participou, eu já participei. E outros tipos de pesquisa que vocês têm de loja, que às vezes ligam para vocês, ou mandam algum questionário, algum formulário para vocês responderem. Ou a própria faculdade que faz uma pesquisa para avaliar determinado item. Então, ela faz parte do nosso dia a dia. E, como eu disse a vocês, ela precisa ser o quê? Para ser considerada uma pesquisa científica, ela precisa utilizar métodos. Ela precisa ser sistematizada, isto é, ela precisa ser organizada. Precisa ficar claro como você desenvolveu aquela pesquisa e como chegou a determinado resultado. E antes mesmo de preparar essa pesquisa, o elemento chave que vai desenvolver essa pesquisa, o pesquisador, ele precisa ter algumas qualidades, que a gente fala de qualidades do pesquisador. Então, para que a pesquisa ela tenha êxito, é preciso ter o quê? Ética na pesquisa. Que vem dizendo, o êxito de uma pesquisa depende fundamentalmente de certas qualidades intelectuais e sociais do pesquisador, entre as quais são, aí nós temos conhecimento do assunto, uma das qualidades. Então, para que você tenha conhecimento no assunto, você precisa ler vários livros, vários artigos, dissertação, tese, entrevistas. Você tem que se munir de todo tipo de conhecimento que hoje nós temos disponíveis, revistas eletrônicas, tudo isso. Então, você precisa ter um conhecimento no assunto. Tá certo? E também em relação a essas fontes é preciso, a partir do momento que você vai lendo, que você vai tendo mais conhecimento sobre o assunto, você vai vendo quem são os principais autores, quais são as contribuições mais pertinentes. Então, você já vai lendo e já vai filtrando o que vai ser necessário para utilizar no seu trabalho. Por isso, é tão importante definir bem os objetivos.
Porque no primeiro momento você vai fazer o quê? Você vai fazer leitura exploratória, você vai estar conhecendo o assunto, procurando informações. Então, é importante nesse primeiro momento, você vai ler de muitas fontes. Então, depois você vai refinando, né? Para depois você ter o quê? A gente só escreve sobre aquilo que a gente conhece, né? Então, uma das qualidades é ter conhecimento do assunto. Outra qualidade é ter curiosidade e criatividade. Você ser curioso, eu quero saber por que isso acontece dessa forma, por que é assim, por que não é assim. E muitas vezes, na hora de fazer o trabalho, às vezes também não sai, a gente fica sem ideias e tem que procurar ser criativo de outra forma para dar continuidade ao trabalho, dentre outras características. Outro item, integridade intelectual. A integridade intelectual está bem juntinha também com a atitude autocorretiva. Como assim? Você leu, você escreveu, mas você cometeu o deslize de não colocar a fonte em determinada citação. Né? Você escreveu lá o que o autor colocou e não disse a fonte. Né? É um erro. Né? Você não pode fazer uma pesquisa científica sem citar as devidas fontes, mas você errou, você corrige. Tá certo? Uma atitude autocorretiva. O que você não vai fazer é deixar passar e não ajeitar isso no seu trabalho. Por isso que eu sempre digo, embora no primeiro momento você ainda não tenha muito conhecimento sobre as regras, procurem dar um destaque a determinada citação, colocar ali entre parênteses quem foi que escreveu, qual foi a página, para depois você colocar dentro das normas da ABNT. Outra característica do pesquisador é sensibilidade social. Isso aqui a gente pode aplicar muitas vezes quando nós vamos ao locus, quando a gente vai procurar um local para entrevistar, para investigar, para observar. É preciso ser sensível às pessoas daquele local, é preciso obedecer às regras, obedecer o tempo que foi disponibilizado. Ter sensibilidade com a pessoa que vai entrevistar, às vezes não tem muita simpatia com o tipo de entrevista que está sendo realizado. Enfim, aparecem muitos fatores que você precisa ser sensível. Imaginação disciplinada. Que será? Isso aqui é o conhecido viajando na maionese. Que acontece quando a gente está lendo, é normal a gente ter, eu quero fazer assim, eu quero escrever sobre isso, eu quero escrever sobre aquilo, eu quero colocar esse autor, eu estou finalizando, mas surgiu um artigo novo e eu quero colocar. A gente tem que organizar nossas ideias, ser fiel aos nossos objetivos, porque se a gente for escrever, colocar tudo que a gente tem vontade de colocar, vai perder o foco e a gente não vai terminar esse trabalho nunca. Então, tem que ter uma imaginação disciplinada, tá certo? Organizem as suas ideias. Perseverança e paciência. É uma característica muito importante. Primeiro, tem que ter perseverança que vai dar certo. É fácil? Não é fácil, né? Para alguns são mais fáceis, para outros não. É comum, às vezes, o aluno, por conta da dificuldade, eles até desistir num determinado semestre, deixar para concluir só o TCC em outro semestre, também acontece. Mas é preciso perseverar que vai dar certo e ter paciência. Né? Às vezes a gente se chateia com os colegas, se chateia com o orientador e vice-versa. Também é algo comum nas relações, mas é preciso ter paciência. Por quê? Porque a finalidade é concluir o trabalho. E isso é bom tanto para você quanto para o professor que vai lhe orientar. Então tem que ter aí muita paciência e perseverança. E confiança nessa experiência. Tanto a confiança se não é o seu primeiro trabalho, que você já passou, mas não é o primeiro trabalho que o professor está lhe orientando, Então tem que ter confiança na experiência também na sua, e também na do professor. E ser ético.
às vezes acontece, e o ético muitas vezes está presente até na maneira de falar. Por exemplo, você vai entrevistar alguém, você vai para 2021, você tem sua intenção de voto, é para o candidato A, B, C ou D, né? Normalmente você mostra, antigamente você mostrava um discozinho, né? E o entrevistado tinha que apontar. Né? Hoje em dia, muitos já vêm tipo um tablet, né? Que as pessoas já vão dizendo. Então, a maneira que você fala também, muitas vezes, pode influenciar. Né? Fulana, você vai votar no candidato ABCD. Qual deles? Então, você tem que dizer da maneira mais natural possível. Você não pode dizer, fulana, você vai votar no candidato A, B, C ou D. Né? Você não pode estar querendo colocar a sua preferência política para poder possivelmente influenciar a resposta daquele entrevistado. Assim como você precisa ser ético nas suas conclusões. Então, de repente, você foi à escola, você imaginava que era uma coisa, você teve as suas hipóteses, mas quando chegou nas suas conclusões, você não achou aquilo que você achava que ia ser, né? Então, você não pode mudar, né, a realidade, mudar as respostas, porque não foi isso que você encontrou. Então, você tem que ter ética, tá certo? Nessa parte. Nessa parte também, né? Então, vamos aqui continuar. Então, são essas uma das qualidades do pesquisador. Agora, outro assunto que é muito recorrente. Plágio, né? Ética e plágio na pesquisa. Então, aqui vem dizendo, outra questão ética na pesquisa está relacionada à autoria. A produção científica exige muito esforço, anos de dedicação. O que dizer quando uma pesquisa que foi realizada por você durante longos anos ser copiada por outro indivíduo que afirma ser o autor? Pois é, vez por outra isso acontece e recebe o nome de plágio. E plágio, gente, está previsto em lei, plágio é crime, você pode ser responsabilizado. Existe, sim, alguns casos, você pesquisar, você vai ver, inclusive, uma pessoa que plagiou uma dissertação de mestrado, um tempo depois foi descoberto e a pessoa perdeu o título de mestre. Então, isso acontece muito na internet. Eu acho que eu até já dei um exemplo para vocês que eu pesquisei um artigo e esse mesmo artigo, né, sem tirar nem pôr a exceção do nome dos autores, eu encontrei com 3 autores diferentes. Então, quando eu digo para vocês checarem quem é a pessoa, se é uma pessoa séria, se é uma pessoa da área, procurem no Lattes, no currículo Lattes dele para saber quem é, veja outras obras que ele já publicou. Isso é muito importante, tá certo? E outra coisa é as citações de vocês. Vocês precisam colocar quem foi que escreveu o quê. Isso você só vai conseguir se você tem uma bagagem literária, se você leu várias coisas. Se você leu 1, 2, 3 livros, não é suficiente para você fazer sua pesquisa. Não é. Aí o que acontece? Você fica só com aquela ideia, né, daquele autor e você, digamos assim, professora, eu queria, tudo que esse autor escreveu é o que eu quero dizer. Mas olha a citação, direta, indireta, porque na discussão teórica é um diálogo que você faz com o autor. Lembra do conhecimento que você tem que ter no assunto? É isso, você vai escrevendo, tem uma teoria que você precisa citar e você coloca, segundo fulano de tal, ele afirma isso, isso e isso.
Lembrando, né, até 3 linhas ficam no corpo do texto, aspas, página, né, tudo bonitinho. Teve mais de 3 linhas, faz o recuo de 4 centímetros, diminui a letra, tira as aspas. Então, são coisas que aos poucos vocês vão fazendo até que automaticamente no decorrer da pesquisa de vocês. Mas caso ainda não estejam familiarizados com essas citações, vocês deixem marcado, né, grifado no texto de vocês o que não é de vocês, tá certo? Dá trabalho, aqui eu falo de novo, que eu falo sempre, vou falar sempre sobre a prática do resumo. Então, uma das, né, das ferramentas, digamos assim, principais é você saber fazer um bom resumo. Então, vamos trabalhar nisso aqui. E outra coisa, né? É comum a gente ter programas antiplágio. Então, muitos professores utilizam, então pega o trabalho do aluno, do seu orientando, passa nesses programas antiplágio e lá ele devolve para a gente, né, com os sites e os trabalhos que você retirou determinado trecho ou praticamente todo o seu trabalho. E assim, é um esforço que você faz, então você passa, né, dias, meses fazendo o trabalho, estuda, gasta, escreve, às vezes passa a noite em claro e tudo, e vem um bonitinho, né, e pega a sua ideia e coloca o nome dele e nem cita você. Então, se coloque, né, no nome, na pele dessa pessoa e não é legal, tá certo, pessoal? Então, procurem ser éticos nesse quesito aqui também. Então, o que é plágio? É plágio como sendo qualquer conteúdo artístico, intelectual, comercial que tenha sido produzido ou já apresentado originalmente por alguém e que é reapresentado por outra pessoa como se fosse próprio ou inédito. Então, não é só o texto, vocês podem, por exemplo, melodias de músicas em inglês, por exemplo, que é comum que muitas bandas fazem a tradução e fazem, né, a letra em português do forró, né, digamos assim. Essa melodia é a melodia da pessoa que fez a música original. Então, se ela autorizou, porque né, tem uma patente, tem tudo isso, tem direitos autorais, se ela autorizou, a pessoa normalmente paga, né, uma taxa de uso e tudo, e diz de quem foi, né, a melodia original, a letra original, enfim. Né, não posso pegar uma melodia, colocar uma letra em cima, fazer sucesso com ela, ganhar dinheiro com ela e não dizer de quem foi, né, o autor ou os autores daquela melodia. Às vezes até tem, se vocês pesquisarem também, nos cantores, nos artistas, tem muita briga desse tipo, que tem gente que diz que pegou a estrofe e mudou. Às vezes o pessoal não precisa ser igual, não. Ela tendo assim, o mesmo sentido da outra, mas troquei por um sinônimo. Não, continua sendo plágio. Então, se vocês observarem, né, nas músicas, em obras, em comerciais e tudo, às vezes vocês, esse comercial, né, é tão similar àquele, né, tem que ter cuidado, pode estar assistindo, né, um plágio. E na internet hoje a gente vê muito, né, tem muitos canais, muitos sites, canais no YouTube, né, muita gente hoje tem canal e apresenta várias coisas, tem que ter cuidado, né, com o que a gente apresenta. Então, a gente vem aqui um pouquinho sobre conhecer a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela rege assim, várias normas técnicas de vários produtos, tá certo? Aqui no Brasil, né? E também essa parte, tá, das regras
de trabalhos científicos. Então, as normas da ABNT podem ser consultadas em bibliotecas ou adquiridas no próprio site da associação. Nas instituições que adotam as normas, esses documentos são disponibilizados aos alunos, desde que respeitando os direitos autorais da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, por exemplo, se você bota a citação recuada, né, lá atrás você coloca que você retirou qual foi a norma, né, que você seguiu, né, em cada regra tem uma norma para ser citada, tá certo? Então, tem muitas regras e essas regras muitas faculdades colocam, né? Como aqui está dizendo, colocam nos seus sites, nos seus programas, as principais normas que são usadas e principalmente como fazer a referência lá atrás. Então, de tudo você pode fazer uma referência. Ah, professora, assisti uma palestra no YouTube, posso citar? Pode, desde que você coloque, dá uma olhadinha nas regras, conforme as regras da ABNT, você coloca lá direitinho nas referências. Ah, professora, eu escutei um podcast, pode citar? Pode, tudo você pode citar, desde que você coloque a fonte. Ok, pessoal? Então, muitas coisas a gente já escreve de acordo com as normas. A letra, normalmente o quê? Tamanho 12. Tamanho, né? Tamanho 12. A letra, as mais utilizadas, Arial ou Times. Aí vem, né, os espaçamentos 3322, que é o espaçamento de margem mais comum. E em relação aos trabalhos, a publicações, fora artigos, normalmente as revistas, né, também utilizam, né, as normas da ABNT. Quanto à estrutura, às vezes elas mudam um pouquinho. Tem revistas que você precisa fazer um resumo do seu artigo, que ela aceita só com 6 ou 8 páginas. Então, às vezes elas pedem uma reduçãozinha para poder, digamos assim, se encaixar melhor, né, no modelo que eles têm padrão, né, de publicação. Mas também é cobrado. Em outras áreas, por exemplo, já na área da saúde, é utilizado outro tipo de norma, que é a Vancouver, enfim, mas a nossa a gente utiliza a ABNT. Então, nós vamos aqui, é importante seguir as regras. Então, aos pouquinhos, a gente vai se acostumando, vai colocando. Quando chegar no final, fica mais fácil a gente organizar, tá certo? Então, as primeiras páginas de tal documento trazem informações que precisamos conhecer para subsidiar a escrita de textos científicos. Por exemplo, expõe alguns conceitos com os que são apresentados a seguir. Então, aqui diz os exemplos de algumas regras, né? Citação. O que é a citação? É a menção de uma informação extraída de outra fonte. Citação de citação. É a citação direta ou indireta de um texto que não se teve acesso ao original. Você citando um autor que estava no livro de outro autor. Citação direta é aquela transcrição textual de parte da obra do autor consultado. E a citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. Então, tudo isso tem o quê? Tem uma regra na ABNT que você que você deve usar, tá certo? E tem outras, né? Esse você está utilizando aí no corpo do texto. Tem a das referências, tem a da análise de dados, tem para quadro, para muita coisa. E a gente aprofundando agora, a gente entra numa parte, não sei se vocês lembram, mas a gente entra agora numa parte da metodologia, onde a gente vai falar qual tipo de abordagem a gente vai usar, o tipo de pesquisa. O que é que a gente viu de projeto? Nós vimos o título, que precisa ser bem delimitado, bem objetivo, né, e direto naquilo que você vai pesquisar. Tem a justificativa, que você justifica o porquê
que você está realizando, por que é interessante, por que é relevante pesquisar sobre essa temática, quem é que vai, né, auxiliar, por que é importante para você, para a comunidade científica acadêmica. Aí vem aquela problematização, aquela pergunta que você, né, vai querer descobrir, que permeia todo o seu trabalho. Vem também os objetivos, que se dividem em geral e específicos, e começam com verbo, né, que indica ação, comparar, refletir, analisar, identificar e outros. Aí vem o referencial teórico ou discussão teórica, né, que são os autores que falam sobre o assunto, a sua conversa, não esqueça, com os autores. Depois nós temos também o cronograma, né, que é uma organização para a gente, né, para vocês e para o professor orientador, organização de tempo. Como eu falei, os custos, né, se a gente não, no nosso projeto de pesquisa a gente não coloca, os custos são nossos, tá? O custo de livro, apostila, enfim. E entra a metodologia, né? Então, na metodologia, o que nós vamos ver agora alguns tipos de pesquisa, alguns tipos de instrumento de coleta de dados, que vai nos ajudar, né, a realizar a nossa pesquisa. O tipo assim também mão na massa, né, o caminho que a gente percorreu ou vai percorrer, no caso do projeto de pesquisa, para fazer o nosso trabalho. Então, tipos de pesquisa. Quando a gente começa a fazer uma pesquisa, a gente fala em abordagem, né? Aí a gente se divide em abordagem qualitativa e quantitativa. O que são essas abordagens? São um tipo de pesquisa, mas elas têm uma abordagem, né? Então, a quantitativa traduz em números as informações para se chegar a um resultado. Então, por exemplo, se eu quero saber, né, voltando ao exemplo da intenção de voto, quantas pessoas votariam no candidato tal em determinada região? Então, eu fui, apliquei minha pesquisa, né, o questionário, eu tenho também uma amostragem, eu preciso retirar daquela população que tem tantos mil habitantes, eu pego uma porcentagem significativa e aplico a minha pesquisa. Então, eu vou ter dados, né? Então, eu vou ter tantos por cento daquela região votarão, né, no candidato tal. Então, eu tenho de forma, né, quantitativa um determinado resultado. Agora, a forma qualitativa não pode ser mensurado, compreende fenômenos, significados, valores, traços subjetivos e epistemológicos. Então, eu já estou querendo meio que saber assim, o porquê, as razões que levou aquela pessoa a votar naquele determinado candidato. Enfim, é algo que eu preciso me aprofundar mais, né? Porque não dá para saber, eu posso até utilizar as duas não precisam ser separadas, eu posso fazer, né? Eu tenho uma porcentagem, né, boa no meu trabalho de números, né, de quantidade, para poder depois me aprofundar para saber os porquês. Normalmente, na nossa de humanas, a gente realiza mais a qualitativa, né? A gente vai a campo, a gente observa, o que a gente faz que a gente pode mensurar, às vezes são entrevistas que são com poucos entrevistados, né? Enfim, pela dinâmica mesmo da escola. Mas você tem, né, um acesso a uma grande quantidade de pessoas e tempo para fazer análise de dados, você pode também utilizar as duas. Então, a gente inicia a nossa metodologia, a gente coloca qual abordagem nós vamos utilizar. Se é quantitativa, qualitativa ou as duas, né? Qual e quant. E aqui nós temos alguns, tem mais, tá certo, pessoal? Tem outros tipos de pesquisa que vocês vão definir no projeto de vocês na parte de metodologia. Então, pesquisa bibliográfica. A maioria de vocês vão realizar esse tipo de pesquisa, praticamente todos vocês.
se realiza a partir do registro disponível, decorrente de livros, artigos, teses, né, etc. E hoje em dia temos mais fontes, né, mais fontes que a gente retira da internet, né, como eu falei para vocês. Então, tudo isso se encaixa aqui na pesquisa bibliográfica que a gente faz, né, de uma maneira exploratória, quando a gente inicia o projeto de pesquisa. Existe também a pesquisa documental. Dar um tratamento analítico a documentos impressos, jornais, fotos, filmes, gravações. Por exemplo, eu quero saber como era a educação aqui em Fortaleza na década de 40. Né? Então, eu vou fazer uma análise desses documentos históricos de época, fotos, filmes, né, para tentar descobrir desde do visual, de farda, de arquitetura, né, e de documentos mostrando a cartilha, como é que se ensinava, enfim, vou dar um tratamento analítico a esses documentos. Então, é um tipo de pesquisa que você se utiliza de vários documentos, por isso que ela se caracteriza como documental, para poder realizar sua pesquisa. Temos aqui também a pesquisa experimental. A pesquisa manipula e observa um experimento em laboratório, onde são criadas condições adequadas de tratamento. Esse é um tipo de pesquisa que o pessoal da área da saúde utiliza mais. Por exemplo, nós estamos agora, os pesquisadores, né, numa corrida para uma vacina contra a Covid. E essa vacina, na sua produção, ela passa por muitos testes em laboratórios, né? Ela é manipulada, ela é testada em várias condições de ambiente e depois ela é testada, né, nas mesmas condições, depois tem um resultado, depois esse resultado também é testado várias vezes para que tenha o mesmo resultado. Então, não é algo que possa ser assim, produzido rápido. Teve a doença, né? Com um mês depois já teve a vacina. Não, hoje em dia, apesar de toda a tecnologia, é algo muito sério. Né? É algo muito sério, não pode ser assim de uma vez. Por isso que agora, né, começou algumas pessoas a iniciar alguns testes e tudo, mas é um tipo de pesquisa experimental, tá certo? Temos também a pesquisa de campo, feitas nas condições naturais, onde o fenômeno ocorre e pode ser observado diretamente. Então, esse tipo de pesquisa é também uma pesquisa muito comum e que normalmente a gente também sempre faz nos nossos trabalhos. Então, a gente precisa ir a campo, que pode ser uma escola, pode ser um espaço de educação não formal, pode ser pesquisar o pedagogo hospitalar, por exemplo, né, em outro ambiente, no caso hospital. Eu vou falar sobre o pedagogo na empresa, então meu locus já vai ser uma empresa. Enfim, eu vou a campo para poder realizar esse meu trabalho, que pode ser apenas de entrevistar, de observar como é o trabalho dele no dia a dia, depende do objetivo de sua pesquisa. Tá? Então, pesquisa a campo, onde você vai, né, ao locus, ao campo, para poder realizar a sua pesquisa. Professora, quantas vezes? Não sei, quantas forem necessárias para você atingir o seu objetivo. Temos também outros tipos, como a pesquisa etnográfica. Visa compreender os processos do dia a dia em suas diversas modalidades. Por exemplo, a pesquisa etnográfica, você quer compreender a educação indígena numa determinada tribo. Ela é um tipo de pesquisa que você precisa o quê? Se aprofundar mais, ter realmente uma imersão. Então, você precisa conviver com aquelas pessoas da aldeia, né, para que elas possam primeiramente aceitar, né, você, e depois, a partir de um longo convívio, é que você vai ter frutos para a sua pesquisa.
né? Então, eu quero saber como é a educação indígena, então eu vou lá, faço umas perguntas, passo um diazinho observando e eu vou ter essa resposta. Não, não vai. Né? Se você for fazer uma pesquisa etnográfica, saiba que ela é uma pesquisa que requer uma imersão maior no locus de pesquisa. Temos também outros tipos de pesquisa, né? Elas são até a pesquisa participante, aquela em que o pesquisador participa de forma sistemática e permanente ao longo da pesquisa, das suas atividades. Pesquisação, além de compreender, visa intervir na situação com vistas a modificá-la. E estudo de caso, concentra no estudo de um caso particular. Normalmente também as nossas pesquisas, muitas vezes elas constituem estudo de caso. Por quê? Porque você está observando um caso de uma determinada sala, uma determinada escola, você está observando um professor e uma determinada metodologia, ou uma criança, por exemplo, que vai na sala de AE, você quer pesquisar, né? É um estudo de caso. Então, muitas das nossas pesquisas também compreendem um estudo de caso. Aí nós entramos agora na parte de técnicas, instrumentos de coleta de dados. Que é o quê? Que é aquela entrevista ou aquele questionário que você vai aplicar, tá certo? Para aquela determinada população que você colocou aí no seu projeto, quem seriam as pessoas, quem seriam os participantes da pesquisa. Então, os participantes da pesquisa você vai delimitar, são tantos professores, é o coordenador, é o supervisor, é o pedagogo hospitalar, enfim, você vai aplicar um ou dois desses instrumentais, depende, né? A mesma coisa no tipo de pesquisa, e você vai ver qual o mais adequado ao seu tipo de pesquisa. Então, documentação, registro e sistematização de dados, informações que serão analisados. Por exemplo, você foi na escola e pediu o PPP, né? O Projeto Político Pedagógico, é um documento que você vai utilizar e vai citá-lo no seu trabalho, tá? Mas se você vai usar esse tipo de documentação, você precisa citar, você precisa utilizar esse tipo de documentação que você pegou. Existe também entrevista. Você pode, a coleta de informações diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Tipos de entrevista não diretivas e estruturadas. Então, tem aquela entrevista, digamos assim, mais formal, tem aquele roteirozinho, né, o que você acha disso, por quê, fale sobre isso, fale sobre aquilo, mais direta, né, mais direcionada. E tem uma que é um pouquinho mais livre, você coloca o assunto por tópicos, fale sobre isso, fale sobre aquilo. E ela deixa, né, dependendo de como você organizou a sua entrevista, né, deixa o entrevistado mais direcionado ou mais livre para responder. Lembrando que depois você vai ter que fazer análise desses dados. Se você for transcrever, se você gravou a entrevista, você vai ter que transcrever tudo o que ele disse, vírgula por vírgula, tá certo? Na sua transcrição. Você pode até na análise usar parte da entrevista, mas quando você for transcrever, para botar lá no anexo, se for o caso, você tem que descrever tudo o que ele falou. Não pode mudar uma vírgula. Aí entra, tá, as atitudes éticas na pesquisa. Não vou fazer aqui um resumão do que ele disse. Não, você vai colocar o que ele disse. Lembrando também que é importante você pedir autorização. Se ele quiser só escrever e tudo, você na frente dele, você pode ir perguntando, você pode ir escrevendo a resposta, e até ele pode também escrever a resposta lá na sua frente. Mas ele tem que autorizar. Se você for gravar,
né, filmar e gravar, né, áudio e vídeo, tem que pedir autorização para essa pessoa, tá? Tudo tem que ser direitinho, registrado, autorização de tudo, da escola, dos participantes, tudo tem que estar documentado. Outra técnica é a história de vida, né, que é a coleta de informações de uma ou mais pessoas. Aí vai a dica de filme. Quem conseguiu, quem assistiu o filme Narradores de Javé, é um ótimo filme que fala, né, sobre o que é a pesquisa científica e sobre essa técnica de história de vida. Então, quem tiver curiosidade, ele é até disponível no YouTube, tá? Para que vocês possam assistir. É muito legal, filme brasileiro, Narradores de Javé. Outro instrumento é a observação. Permite acesso direto aos fenômenos estudados. Então, por exemplo, você quer observar a metodologia de determinada, né, professora com alunos de síndrome de Down. Então, você vai lá na sala, né, devidamente autorizada, senta lá no seu cantinho e observa a aula da professora. Aí, dependendo de como você organizou o seu tipo de observação, você pode só observar, pode também ser uma observação participante, quando você participa de alguma atividade na sala de aula, né? Mas isso tem que deixar claro, né? Tem que deixar acordado e tem que estar descrito na sua pesquisa. E tem o questionário, que é o conjunto de questões sistematicamente articuladas, pode ser do tipo aberta, pode ser do tipo fechada, pode ser do tipo mista, né? Perguntas abertas e fechadas. Normalmente a gente aplica o questionário quando tem mais pessoas, né? Para poder entrevistar. No caso, não, só vou aplicar o instrumental com 2 professores. Então, o ideal é que você aplique uma entrevista, né? Que você pode ter a compreensão maior na resposta que ele for dada, né? O questionário você tem também, e dependendo da forma que você monta ele, né? Você pode ter as respostas mais diretas, né? Que você vai, pode ser com ABCD, né? As opções, e pode também ter aquelas do porquê, tá? Então, depende muito de como você monta esse questionário. Então, esses são alguns dos instrumentos de coleta de dados. Aí, o que é esse locus de pesquisa, né? Locus de pesquisa e sujeitos de pesquisa. É importante trazer esse item aqui, porque no projeto de pesquisa de vocês, vocês vão precisar justificar a escolha do locus e justificar os participantes da pesquisa. Ah, professora, eu escolhi essa escola porque é perto da minha casa. Não vale. Eu escolhi essa escola porque eu já trabalhei lá, não vale. Eu escolhi essa escola porque eu estagiei lá. Gente, vocês precisam ter uma justificativa. Vocês escolheram determinada escola porque essa determinada escola oferece tais e tais condições, tais e tais, como é que se diz? É algo voltado para a temática de vocês. Porque se eu perguntar, tá, você fez um mapeamento em Messejana. Um exemplo, né? Das 10 escolas, 5 trabalham com o Fundamental 1. Dessas 5 que trabalham com o Fundamental 1, eu vou lhe perguntar, por que você escolheu A, B, C, D, E? Você escolheu a B e não escolheu a C, a D, a E? O que é que diferencia um e o outro? O que é que fez você escolher uma escola, né, em relação às demais? Tem que ter algo pertinente ao seu tema. Às vezes, caso você já ter trabalhado, coincide, né? De você já ter trabalhado lá, ou ter estagiado lá, mas não é a justificativa de escolha de um local. A justificativa tem que ser bem pertinente ao seu tema. Para isso, você vai ter um tempo em determinada disciplina para poder conhecer vários locais, vários locos de pesquisa, até decidir qual é o que você vai aplicar a pesquisa. Não é qualquer escola. Né? Não é qualquer local que você vai chegar e vai aplicar, não é assim. Assim como também escolher as professoras, né? Se for professores você vai entrevistar, ou o coordenador, ou o diretor, depende. Então, se você tem
4 professoras do infantil 5. Ah, não, vou entrevistar do infantil A e do infantil B, né? Do infantil 5A e infantil 5B. Por que não entrevistou as outras 2? Então, vocês precisam adotar também critérios, né? Critério de inclusão, critério de exclusão. Isso tudo vocês precisam justificar no projeto de pesquisa. Então, o termo local vem da palavra latina locus, que significa lugar. Na pesquisa, o estudante deve definir o lugar, isto é, o cenário onde realizará sua atividade de campo. Sobre a importância dessa definição, Minayo garante que, definindo bem o nosso campo de interesse, nos é possível partir para um rico diálogo com a realidade. Assim, o trabalho de campo deve estar ligado a uma vontade e a uma identificação com o tema a ser estudado, permitindo uma melhor realização da pesquisa proposta. Então, precisa estar de acordo com a nossa temática. Porque se eu vou para uma escola que não tem, vamos supor, vou pesquisar uma escola que tem a sala de AE. Aí você chega na escola, tem alguns alunos, né, que foram incluídos, né, no ensino regular, mas não tem sala de AE. Então, o que é que você vai fazer nessa escola? Ou você vai mudar totalmente sua temática, ou você vai atrás de outra escola. Então, fiquem atentos. Às vezes, a gente sabe, a professora, às vezes a escola fecha as portas, é difícil e tudo. Aí lembra das qualidades do pesquisador, perseverança e paciência. Então, a gente não pode desistir, tá certo? Pesquisa é assim mesmo, nem sempre a primeira porta ela abre. Locus de pesquisa e sujeitos da pesquisa. Define-se a população, universo, né, da pesquisa, e em seguida a amostra, se for o caso. Ao descrever a amostra, especifica-se a forma pela qual foi selecionada, justificando a escolha dos procedimentos de amostragem. Esclarece-se também como foi estabelecido o número de unidades da amostra, calculado por meio de fórmulas, determinado por tabelas próprias ou atendendo às limitações de ordem administrativa, financeiras ou outras. Então, você escolheu determinada escola e na escola só tinha uma determinada, né, professora que trabalha dessa forma, então a escola já limitou, né, a sua amostragem. É aquela professora que só ela trabalha dessa forma, tá certo? Então, quando for escolher, vocês precisam ter critérios de escolha, né? Então, tudo isso vocês podem rever no livro do Gil, no material, tá certo? De PPP aqui de vocês, da EAD, e outros também, tá? Como a Minayo, como Bastos, que tem nas referências de vocês. Então, gente, a pesquisa científica, né, o nosso trabalho de conclusão de curso, nosso famoso TCC, não é um bicho de 7 cabeças, não. Por mim, vocês já estariam apresentando artigos desde cedo, desde essa disciplina, tá certo? Mas é o quê? É um processo. Então, aqui no nosso curso de pedagogia, nós temos essa possibilidade de ir desenvolvendo aos poucos o nosso projeto. Então, a gente está aqui estudando, né? Vai pensando o que é que vai, a temática, né? O que é que vai escrever. Depois vai construindo o projeto de pesquisa, depois vai colocando referencial teórico, aprofundando, aí vai ter um momento que vai focar mais na metodologia, na escolha do locus e tudo, até chegar, né, nos finalmente, né, onde você vai realmente a campo, onde você vai aplicar a pesquisa, vai ter um orientador. Então, é um processo gradual, um processo que vocês têm que fazer, né, semestre a semestre, não pode deixar o tempo passar, tem que ir lendo, tem que ir estudando, tem que ir adquirindo materiais. E principalmente, né, com sendo mais de um pesquisador, né, vai ter custos, mas divide agora, né, esses custos. Um mês tenta comprar um livro, no outro mês outro tenta comprar e vai dividindo, né? Nem tudo a gente vai encontrar
nas bibliotecas, nem na internet. Às vezes a gente tem que entrar, né, passar, não só passar na porta da livraria quando for ao shopping, mas entrar, procurar lá nas estantes, né, aquele livro lá que está disponível, está no preço bom. Então a gente só sabe se entrar, tá certo? E pesquisar. E uma troca, né? A troca com os colegas de vocês. Às vezes o colega de vocês tem determinados livros, mas ele vai escrever o TCC dele de outra temática, então pede emprestado, pede dicas para os professores de sites, tem, né, livros em PDF, que hoje em dia, né, vende muitos livros em PDF, enfim. Procurem se organizar, procurem fazer um fichamentozinho, colocar um fichário no computador de vocês. Lembra que eu coloquei para vocês organizarem? Organiza por assunto, organiza por livro, organiza por temática. Enfim, não pode deixar parado o TCC. O TCC precisa, a cada semestre, né, ser adiantado. Por quê? Porque quando chega no final do semestre, não esqueçam, além do TCC, vocês vão ter outras disciplinas e também vai ter estágio e a vida de vocês. Então, junta muita coisa, não é verdade? Então, junta os problemas, junta as outras disciplinas, junta o estágio, junta o tempo. Então, de tudo aparece no último semestre. Então, professora, se eu me organizar bem direitinho, aí você ainda vai ter trabalho? Vai, mas você vai ter menos trabalho. E o seu professor orientador também, que vai pegar seu trabalho, que se foi bem construído, vai sim, tá certo, pedir alguns ajustes, isso é normal. Professora, eu pensei que estava pronto. Não, não é assim. Então, às vezes as pessoas, né, às vezes ficam um pouquinho decepcionadas. Eu pensei que estava pronto, ainda vou ter que refazer isso aqui. É necessário. Né? O orientador tá lá para trocar essa ideia para você, porque às vezes a gente fica, né, tão focado, né, às vezes tão cego naquele trabalho, que às vezes o erro passa e a gente não enxerga, né? Porque aquilo ali tudo para a gente é comum, a gente já se acostumou. Por isso a importância do orientador, né? Que ele vai ver, vai perceber aquilo que a gente não está mais enxergando naquele momento, né? E o professor orientador, ele também vai passar, né, a conviver mais tempo com o seu trabalho e também é normal também deixar passar alguma coisa, né? Não é algo 100%. Às vezes na banca tem o quê? Tem aquelas considerações, você pode melhorar isso, você pode ajustar isso, não é verdade? Então, pessoal, né, estamos aqui finalizando a nossa segunda aula, né? Leiam o material, façam as atividades, comecem a pensar na temática, escolha o assunto, faz 3 perguntas de partida sobre ele e tudo, que são os seus questionamentos, compartilha isso com os outros colegas, vê quem é que tem mais afinidade com você, que tem o mesmo interesse em compartilhar e em escrever sobre essa temática. Lembrando, né, nem sempre vai ser possível com aquela equipe que você já tem mais contato, mais costume de fazer trabalhos, né? Mas vai ter a oportunidade de fazer trabalho com uma pessoa que gosta também da mesma temática que você, porque isso também é importante, né? É importante a gente ler, a gente escrever daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem curiosidade em se aprofundar. Às vezes a gente fica meio cansado, não, vou escrever sobre isso aqui porque tem muita literatura, vai ser mais fácil. Pode até ter muita literatura, mas nem sempre vai ser prazeroso para você. Então, a pesquisa ela flui mais quando você gosta daquilo que você está fazendo. Ela já tem as suas dificuldades, né, de natureza. Então, tá escrevendo daquilo que realmente você não gosta, vai ficar difícil. Né? Então, esse é o tempo de vocês pensarem, amadurecerem. Professor, está muito cedo, no 3º semestre ou no 4º. Não tá, Eu digo isso porque num instante passa, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada e até outra vez. Tchau para vocês.